Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, depois de muito tempo, finalmente eu vou conseguir ler Crepúsculo. Já faz um tempo que eu queria ler ele, não sei se vocês viram, mas eu mostrei aqui quando eu consegui essa edição bem mais barata no Macebo. Em alguns lugares por aí, até na Amazon tá por R$50, mas eu consegui por 18. Eu vou deixar o link pra vocês de quando eu fui na Sebo pegar esse livro. Eu troquei alguns e consegui pegar esse, então ainda foi melhor pra mim. Eu separei alguns post-its ainda que eu não sei qual eu vou utilizar pra fazer o color code, mas aí eu faço e mostro pra vocês como ele vai ficar. Só um comentário é que a edição é bem simples. Eu também não poderia exigir muito, mas pra mim tá perfeito, porque eu consegui um preço bem bom e no estado que ele tá não tem nenhum defeito. Então eu realmente fiquei muito feliz em adquirir Crepúsculo. Esse é o resultado do Color Code. Eu escolhi 4 cores para acontecimentos, romance, aleatório e frases e reflexões. Provavelmente essa do aleatório quase não vai dar pra ver porque é um post-it branco, mas ainda assim eu resolvi pôr porque combina com a capa. E então agora eu começo o meu primeiro sprint da leitura de Crepúsculo. Olá pessoal, hoje é o meu segundo dia de leitura de Crepúsculo. Vim conversar com vocês sobre o que aconteceu no primeiro dia. Eu fiquei um pouco confusa como eu ia fazer esses takes conversando com vocês, porque como vocês podem ver, aconteceram muitas coisas em pouco tempo. Ontem mesmo eu li só até a página 80 e já aconteceram muitas coisas. Então eu vou atualizar vocês assim por cima e falar algumas coisas que eu achei interessante no livro. Bom, então nesse início mostra a chegada da Bella em Fox. Ela morava com a mãe dela, só que a mãe dela agora tá com um novo namorado que é jogador, então eles viajam o tempo todo e ela se sentia culpada de a mãe ter que ficar com ela. Então ela resolveu ir morar com o pai nesse lugar. Esse lugar, como vocês já devem saber pelo filme, é um lugar constantemente frio, nublado, chuvoso. Ela não gosta muito desse tempo, mas ainda assim ela se adapta bem a tudo. Ela faz algumas amizades aí no início. Já tem 2 caras que parece que gostam dela. E aí logo no primeiro dia de aula dela, ela vê a família Cullen, que é do Edward. Então ela pergunta para as pessoas quem eles são, onde eles moram, sobre eles. E aí ela descobre mais sobre a família, sobre o fato de todos os filhos terem sido adotados por um médico. E ela vê que todos eles são muito bonitos, muito pálidos e também muito solitários. Eles não se envolvem com os outros alunos da escola, o que ela também acha bem intrigante. E isso também deixa a gente intrigado. Toda hora que eu leio eu fico pensando muito sobre como seria a minha experiência se eu não soubesse sobre o que se trata o livro, mas até aqui no final aqui nessa parte final fala que o Edward é um vampiro, então provavelmente ninguém pegou esse livro sem spoiler nenhum. Então acho que ficaria difícil mesmo de eu ler sem saber esse fato importante sobre o livro. Mas aí agora eu já estou numa parte em que eles têm um pouco mais de uma relação de amizade. Ele fala pra ela sobre o quanto ele tentou ficar longe dela, mas é difícil, e fala sobre os perigos deles serem amigos, mas ainda assim eles já estão bem próximos desde o início do livro, que parecia que ele nem suportava ela e ela vivia se perguntando por quê. A última cena que eu li foi uma viagem que ela fez com alguns amigos da escola, e aí ela conheceu o Jacob. Ela fala com ele também sobre os Cullen, e ele fala sobre como essa família não pode ir para esse lugar onde eles viajaram, porque é o território de outras pessoas. De um modo geral já dá pra entender que no caso ali é o lugar dos lobos e eles são vampiros, mas ele explica isso de uma forma mais superficial pra Bella, já que ele nem poderia falar os segredos da família. Então ela já tá começando a buscar informações sobre o porquê que a família não poderia ir pra lá, porquê que a família é tão reservada assim. Então eu cheguei mais nessa parte em que ela tá nessas descobertas, e em breve ela vai fazer uma viagem com o Edward, mas essa parte não chegou ainda.
Então, já que eu atualizei vocês sobre os acontecimentos de um modo bem breve, eu vou conversar com vocês sobre outros pormenores do livro que eu achei interessante. Primeira coisa, logo no início, é esse prólogo que fala sobre a morte da Bella, que é uma coisa bem curiosa que eu não sei no que isso vai dar, apesar de conhecer um pouco da história. As próximas coisas são frases que eu marquei. Essa daqui, por exemplo, sobre a injustiça do mundo. E aí, relacionada a isso, uma coisa interessante é a personalidade da Bella. Ela é uma personagem meio desastrada, ela não é muito popular durante a vida dela, ela não foi muito popular. Agora ela até acha estranho o tanto de amizades que ela conseguiu e os garotos estarem interessados nela. Então ela é uma protagonista um pouco diferente, ela não é daquelas protagonistas fortes e que todo mundo já adora e que todo mundo se agrada, então eu também achei isso bem interessante. Outra coisa interessante também é que ela cita algumas obras literárias. Uma delas foi O Mágico de Oz, que eu acho que deu pra ver aí em alguma dessas passagens de página que eu mostrei pra vocês. E a outra foi, obviamente, O Morro dos Ventos Vivantes, que eu já tenho uma edição em que fala que é o livro favorito do Edward e da Bella. E eu reli esses dias pra poder ler Crepúsculo, e eu acho essa intertextualidade muito interessante, então também já aproveitei a oportunidade para reler o livro. Eu gravei alguns takes para vocês que eu vou deixar depois desse então, de quando eu tava lendo, fazer alguns comentários breves sobre o livro só para situar vocês sobre as minhas opiniões. E a última coisa interessante que eu tenho a dizer para finalizar sobre o primeiro dia de leitura é que o Edward é muito interessado na Bella. Então eu acho que mais pra frente eu vou acabar descobrindo alguma coisa que eu não sei ainda sobre a história. Algumas ações, aliás, que ela tem, ele acha muito interessante. Algumas percepções dela também sobre ele que as outras pessoas não têm. Às vezes dá a impressão que ele tem uma habilidade de manipular as pessoas, mas ele não consegue. Tem outras cenas também que parece que ele consegue fazer algo com todo mundo, menos com ela. Também teve uma cena em que ela passou mal com sangue, que ele pareceu bem interessado nesse fato. Então tem algumas coisinhas que parece que ele se interessa pela Bella por um motivo a mais, além de paixão ou de beleza ou de qualquer coisa assim. Então eu tô bem curiosa pra saber sobre essa parte, porque eu não sei nada sobre isso. Eu conheço mais o geralzão da história mesmo, as partes mais gerais, mas não de detalhes. Então ainda assim tá sendo uma leitura bem interessante. É uma leitura muito fluida, eu gosto muito da escrita da autora. Eu já tive contato com ela em A Hospedeira, que é um dos meus livros favoritos. Então, da época que eu li, aliás, foi um dos meus livros favoritos, já faz um tempo. Mas eu ainda gosto muito dele. Enfim, esse foi o geral do meu primeiro dia de leitura. Vou continuar o meu sprint aqui então, fazer mais marcações. No próximo dia eu converso com vocês sobre o que eu li hoje. Então agora vem os takes curtos que eu gravei pra vocês de quando eu tava lendo O Morro dos Ventos Vivantes. Estavam alguns dias bem chuvosos, eu mostrei pra vocês a edição que eu tenho, falando que é o romance favorito do casal. Mostrei também que eu já tinha feito algumas marcações, mas eu tirei elas pra fazer novas. Fiz um color code especial pra ele. Não combinou tanto com a capa, mas eu não me importei tanto dessa vez, eu gostei das cores que eu escolhi. Fiz bastante marcações até. Eu mostrei pra vocês também que eu coloquei uma playlist temática que fez toda a diferença na minha experiência de leitura. Bom, pessoal, já se passaram 2 dias desde a primeira vez que eu conversei com vocês. Eu falei com vocês o que aconteceu no meu primeiro dia de leitura. Eu passei agora pelo segundo e pelo terceiro dia e vim conversar com vocês o que aconteceu nesses 2 então. Muitas marcações. Tô gostando muito, muito desse livro mesmo. Tô gostando muito mais do que eu imaginava. Eu já pensava mesmo que eu ia gostar. Muitas pessoas falam bem da série. Só que eu tô gostando muito mais do que eu imaginava. E vou conversar com vocês o que aconteceu nas últimas páginas. Bom, continuando então aqui da página 80. Para lá, como eu disse para vocês, a Bella tinha juntado algumas informações sobre um possível passado do Edward, sobre a personalidade dele, sobre ele ser um vampiro.
E aí isso ficou martelando na cabeça dela durante um tempo, mas aí essa parte foi mais uma introdução. Depois disso, então, ela resolve sair com as amigas dela. Ela sai da cidade para fazer algumas compras. As amigas dela iam em um baile da escola, ela não ia, mas estava acompanhando as amigas nas compras. E aí teve um momento em que ela ficou sozinha, uns caras começaram a perseguir ela e encurralar ela. Então o Edward chegou e salvou ela desses caras. A partir daí, então, a relação deles muda muito, eles se tornam muito mais próximos. Eu não sei se já comentei aqui nesse vlog com vocês, mas esse livro acontece as coisas muito rápido, então logo nesse início ela já descobre essas possibilidades da vida do Edward, e depois desse momento eles já ficam próximos e em pouco tempo eles já começam a namorar. Tem várias cenas deles juntos nesse meio tempo, inclusive tem aquela de que ela vê ele no sol e vê que a pele dele parece que tem vários diamantes incrustados, ela diz. É uma parte bem interessante em que eles estão juntos em como se fosse uma campina. Ele leva ela lá pra mostrar um lugar que ele gosta de ficar, então foi um momento bem interessante. E justo nesse capítulo, então, em que eles estão juntos, que eu falei pra vocês que diamantes pequenininhos pareciam que estavam incrustados na superfície da pele dele, eles têm uma conversa muito interessante em que ele conta muitas coisas pra ela, revela a verdadeira face dele e também conta um pouco da história da família dele. Então essa parte serve tanto pra Bella descobrir sobre as coisas quanto pra nós leitores. Então são cenas muito interessantes. Aqui também, na volta pra casa, ele leva ela por meio daquela habilidade que ele tem de se locomover muito rápido. Então ela sobe nas costas dele e eles viajam pela floresta, com ele andando bem rápido assim. São partes que criam muita intimidade e muita conexão com o casal. Eu gostei muito de como o livro se desenrola. Como eu disse pra vocês, eu já tinha contato com a escrita da autora, mas eu acho que aqui tá muito melhor. Eu não gosto de um livro que fica muito parado ou que demora pra acontecer as coisas. Eu até me pergunto o que vai acontecer daqui pro final, mas é muito interessante, a gente não quer largar o livro. Eu tô muito interessada na leitura e ela tá sendo muito fluida. Também já teve a cena em que um conheceu a família do outro. Primeiro foi o Edward conhecer o pai da Bella. O pai do Jacob deu alguns conselhos pra ela e disse que não era uma boa ideia ela ficar com ele. Ele não chega a dizer o porquê exatamente, mas ela já sabe o que significa. Mas ele tenta alertar ela sobre a natureza ruim do Edward, mas ainda assim ela passa por cima de tudo porque ela tá extremamente apaixonada por ele. Ela até diz que ela se põe em perigo voluntariamente caso isso conceda pra ela mais tempo dela ficar com ele. Então eles realmente estão com uma conexão muito forte e parece que nada vai abalar. Mas ainda assim é muito interessante ver os outros povos que não sejam vampiros alertando ela pra ela não ficar com ele. E o Edward mesmo fala sobre o perigo de estar com ela, mas que ele é uma criatura egoísta e que ele vai continuar com ela. Tem várias falas dele assim que são bem românticas e isso ajuda muito com que a Bella fique apaixonada por ele e ele pela Bella também. Então tem muito romance aqui. E aí voltando ao que aconteceu então, eu tô na parte em que a Bella conhece a família do Edward. Então ela foi na casa deles, ela conheceu quase todo mundo da família. E aí ela foi convidada para assistir um jogo deles de beisebol, que também é uma cena bem memorável do filme. E aí eu parei justamente na parte em que outros tipos de vampiros que não fazem essa dieta de sangue humano chegaram por lá. Tá uma tensão muito grande com medo deles atacarem a Bella, mas o Edward tá ali sempre protegendo ela, a família dele também é contra esse tipo de ação, então eles estão ali tudo pra proteger ela. Mas como eu disse pra vocês, o livro tá extremamente interessante. Faltam por volta de 70 páginas pra eu finalizar a leitura. Eu não sei muito bem como isso vai acontecer, mas eu vou fazer meu próximo sprint só amanhã, hoje é o 3º dia de leitura. E aí eu converso com vocês sobre o que vai acontecer daqui pra frente. Últimas coisas interessantes a se dizer nessa parte, que não são exatamente acontecimentos, mas sim
marcações aleatórias que acabaram se tornando informações. A primeira dela é que o Edward fala que sobre os irmãos dele, um dos irmãos dele já teve experiências como a dele com a Bella, em que ele não conseguia ficar longe, que ele era muito interessado em uma certa pessoa, mas que com o próprio Edward nunca tinha acontecido. Então eu acabei lembrando daquele negócio de ser parceiro em livros como o da Sarah J. Maas, por exemplo, em que as pessoas têm uma conexão diferente, que eu acho que é o que acontece aqui, mas como seria presa e predador, ainda não dá pra saber exatamente o que causa essa conexão. E a segunda coisa, que é mais interessante ainda, é que alguns dos vampiros têm habilidades muito específicas. Nem todos têm grandes habilidades, mas o Edward é um deles, que ele consegue ler o pensamento das pessoas, e ele ficou interessado na Bella justamente no início, porque ele não conseguia ler os pensamentos dela. A Alice também, que é um membro da família dele, consegue ver alguns pedaços do futuro, não são exatamente previsões, mas porque isso pode mudar, mas ainda assim ela consegue ver, que também é uma habilidade muito interessante. Além de outros que conseguem, por exemplo, o Jasper aqui, que ele fala que ele consegue influenciar as pessoas em questão de emoções e também o ambiente justamente por causa disso. Então, além de todos esses acontecimentos que deixam a leitura mais fluida, também tem essas informações bem interessantes. E agora sim, terminada a minha fala com vocês sobre o que eu li até agora, e depois eu volto para continuar e conversar com vocês o que aconteceu nos meus próximos ou no meu próximo dia de leitura. Bom, pessoal, terminada a minha leitura de Crepúsculo, vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nas últimas páginas. Nesses últimos momentos aqui do livro foi mais focado em um núcleo específico, só que muito bem desenvolvido, então não aconteceram tantas coisas, mas ao mesmo tempo foi um final bem frenético. Isso porque nas últimas cenas, antes de eu começar esse capítulo, o Edward levou a Bella para assistir um jogo de beisebol da família dele. E lá, enquanto eles estavam jogando, outro grupo de vampiros chegou. Eles explicam que eles são, entre aspas, nômades, andarilhos, e que eles chegaram naquele lugar e ficaram interessados em ver que tinham outros da espécie deles e quiseram dar um oi. E aí, um deles percebe que tem uma humana entre os vampiros, que no caso é a Bella, e o Edward já fica estressado e nervoso porque, segundo ele, esse vampiro é um rastreador. Isso significa que ele percebe onde tem humanos e caça eles por muito tempo até conseguir pegar a sua presa, e ele fica extremamente preocupado que esse cara realmente possa pegar a Bella. Então eles começam a montar um plano para tirar a Bella dali, para ela poder voltar a ficar em segurança, já que esse cara aparentemente é muito bom. Os amigos dele até falam pra família Cullen que ele é um rastreador do tipo que não desiste até conseguir, que ele é muito inteligente e muito ágil, então isso preocupa ainda mais a família e a Bella, principalmente o Edward, é claro, que tem esse senso de proteção com ela. Então eles armam um plano pra Bella falar pro pai dela que não quer mais viver em Forks, que ela quer sair de lá e voltar a morar com a mãe dela e fugir dali para um lugar seguro até esse cara desistir, ou, que é o plano A no caso, eles acabarem com esse cara porque ele realmente é muito perigoso. Nessa então, principalmente o Jasper e a Alice protegem a Bella enquanto os outros vão na caçada atrás desse rastreador. E aí eles levam ela para um hotel, ficam com ela lá protegendo ela, enquanto os outros também protegem o pai dela para não ocorrer nenhum problema. E aí mais pra frente, no momento de mais tensão, a Bella vai conversar com a mãe dela pelo telefone. Só que na verdade é o rastreador que diz que pegou a mãe dela e que ela precisa fugir dessas pessoas que estão protegendo ela e se entregar de bom grado. Nessa, ela faz ao máximo para conseguir chegar lá, e quando ela chega lá, ela percebe que, na verdade, ele não estava com a mãe dela, e ele estava passando algumas fitas antigas da família, em que tinha a voz da mãe dela desesperada, e aí ela acreditou que pudesse ser verdade, que ele estava usando a mãe dela de refém. Essa parte é muito interessante porque
a Alice tem visões, como eu conversei com vocês, e ela teve uma visão enquanto estava protegendo a Bella, de que esse rastreador estava na frente de uma televisão assistindo um vídeo, só que eles não sabiam em que circunstâncias e a Bella não ligou isso ao momento em que a mãe dela supostamente estava em perigo, até porque ela estava muito nervosa. E então se torna uma parte muito interessante como a Alice viu isso, não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas já era uma dica de que era uma emboscada para a Bella. Mas depois tudo dá certo no final, eles conseguem pegar esse rastreador, a Bella volta em segurança para casa, continua em Forks, e aí vem o epílogo em que o Edward leva a Bella pro baile da escola. Então também é uma memória bem interessante do casal que eles conseguem criar juntos. O final é esse. Todas essas páginas foram mais focadas nesse momento de tensão da proteção da Bella e dela se entregar para salvar a mãe. Mas tudo dá certo no final, apesar dela ter ficado ferida. Mas eu gostei muito desse final, do jeito que foi feito. Gostei muito do livro em geral. Como eu disse pra vocês, era o tipo de livro que eu ficava viciada e muito ansiosa pra pegar a leitura. Como vocês podem ver, eu fiz muitas marcações, principalmente de momentos. Tô muito ansiosa pra poder pegar o segundo volume. Espero que vocês tenham gostado demais desse vlog de leitura. Não se esqueçam de se inscrever para não perder o próximo vlog, que com certeza vai sair por aqui em breve, que eu tô muito ansiosa para pegar a continuação. E até logo!